Bom dia, meus queridos, graça e paz. Graças a Deus, como eu gosto de falar, mais um dia que o Senhor nos concede, é um dia de milagre, é um dia que o Senhor há de fazer no meio do povo que Ele escolheu e você faz parte. Sinais, prodígios e maravilhas. Louvo a Deus, porque eu sei que Deus, mais uma vez, como eu gosto de falar, tendo convicção e certeza, porque é a palavra que será lançada, é a semente que vai germinar no bom solo. Então esta palavra tem tudo a ver com a sua salvação, com a minha salvação. E ó, nós vamos povoar o céu. Aí vem o noivo, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Ei, anote aí, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 17 de 1 Samuel. Anote, 1 Samuel, capítulo 17, que fala sobre a história de um homem escolhido a dedo por Deus, que tem o nome Davi. Também eu quero que você anote aí 2 Samuel, para que você possa me acompanhar. Então, ó, 1 Samuel, capítulo 17, é o capítulo 17 mesmo, gente. E depois nós vamos pegar 2 Samuel, capítulo 11. Vou fazer aqui uma pequena reflexão sobre esses dois capítulos, porque Deus tem algo para mim, Deus tem algo para você. Então, está aí citado que nós temos aí dois livros da palavra do Senhor, que é 1 Samuel, capítulo 17, ok? E depois 2 Samuel, capítulo 11. Falado, nós vamos então falar sobre isso. Foi assim que Davi foi atingido. Gente, meu bom dia a você, meu bom dia de todo o meu coração, aqueles que são escolhidos por Deus. Peço o meu melhor amigo, meu Jesus, que possa alcançar sua mente, alcançar o seu coração, para que você possa receber esta palavra aí. Eu já começo a lhe dizer o seguinte, gente, a você eu dou os parabéns, a você eu digo que você fez a melhor escolha, que é servir o Senhor Jesus Cristo. Sim, o nosso autor e consumador da nossa fé. Então você que se mexe a favor da sua vida espiritual, parabéns. Você que talvez em algum momento da sua vida, pode ter acontecido algo, você se sente como paralisado ou paralisada. Então você escute bem esta palavra, porque é uma pequena reflexão que eu quero fazer aqui sobre esses dois capítulos que a gente citou. Gente, pensa um pouquinho comigo aí, pensa. Às vezes quando as coisas vão bem, vamos pensar nesse ponto, as coisas vão bem, é nesse momento que você tem que tomar todo o devido cuidado com a sua vida espiritual. No momento que você percebe que tudo está dando certo, que as coisas estão chegando na sua mão, que você vê que tem recursos ali guardados, que você vê que as suas dispensas, oh aleluia, você fala assim, poxa vida, o que eu escolho hoje para fazer de almoço, de janta, lanche? Ah, peraí, esse recurso aqui, para onde que eu vou viajar? Qual é o estado? Ah, eu vou na praia. Enfim, você fique atento com todas essas coisas, porque nessa hora que você está muito vulnerável, melhor dizendo, à tentação. É aí que eu quero chamar a tua atenção, por isso que eu coloquei, foi assim que Davi foi atingido. Gente, quando, nem sempre, eu vou dizer, mas quando nem sempre, a gente pode pagar uma conta, ou então quando a gente se encontra numa situação de doença, ou então quando a gente está enfrentando, vamos dizer assim, alguns desafios. Gente, nessas pelejas, nessas dificuldades, que às vezes você olha que aquele recurso, aquela conta de luz que não foi paga, aquele carnezinho, aquele bendito carnezinho, que você adquiriu algo que você sonha e está pagando suaves prestações, e de repente você fala, meu Deus, não acredito, não vou conseguir liquidar esse mês, esse carnê, a conta de água, o empréstimo, enfim,
Você vai trazer à tona algumas situações. Por que eu estou falando isso? É nessa hora, pode observar, que você se torna muito mais dependente de Deus, que você busca o Senhor, que você está orando, que você está clamando, você está falando: Senhor, eu lhe sou fiel, eu coloco diante de Ti no Teu altar a minha oferta, a minha primícia, eu coloco diante de Ti aquilo que o Senhor ensina na palavra, que é o dízimo. Você pode trazer à tona tudo isso, porque isso é bíblico, mas independente de tudo isso, você não deixa de estar na presença de Deus. Então você se torna uma pessoa que é dependente. Mas se tornar dependente de Deus, a gente tem que lembrar, é que no momento não só de algo que se levanta, mas principalmente na hora que as coisas estão dando tudo certo, que você não deve abrir mão, continuar muito mais dependente de Deus. Ou seja, quando essas coisas que foi citada, né, tudo isso que vão bem, tudo dando certo, tudo são citadas dessa forma, quando você ouve, ou quando você tem esse privilégio de viver isso, peraí, as coisas estão bem, está dando tudo certo, temos aqui um pouquinho de dinheiro extra, está guardado ali no banco, a saúde, aleluia, está tudo, né, do jeito que todos nós sonhamos e pedimos a Deus, sim. Mas tem uma coisa aqui, nessa hora, infelizmente, alguns, não são todos, mas alguns, deixa de clamar, deixa de orar, deixa de cultuar a Deus, deixa de estar envolvido naquilo que nós chamamos como discipulado, deixa de estar participando em reunião de adoração, de louvor, enfim, a gente fica como que meio que preguiçoso no sentido espiritual. Aí que surge a palavra, que já nós vamos pegar lá no final, surge a palavra que tenha tudo a ver com a tentação. A tentação, ela chega neste momento que você fala: estou precisando de nada não, está tudo bem, graças a Deus, Deus está respondendo todas as minhas orações, tudo está dando certo, não, hoje eu não vou não, eu preciso também viver, né, gente, eu preciso dar uma saída, eu preciso, né, então é nessa hora que você tem que lembrar que este rei, pelo nome chamado Davi, este homem, ele teve essa experiência. A experiência dele nos ensina o seguinte, gente. Nos ensina. Porque existem dois nomes que a Bíblia relata, que vai trazer à tua memória. Por que eu comecei a falar sobre essas situações que são comuns na vida de todo ser humano na terra? Foi assim que Davi foi atingido. Como assim? Então vamos lá. Existem dois nomes que realmente vai trazer um resumo à vida de Davi. Primeiro nome que você vai lembrar: Golias. Golias, na vida de Davi, trouxe toda uma exaltação, um louvor, um reconhecimento. Todo mundo só sabia falar de um assunto: Davi venceu Golias. Davi, aquele menino, olha, todos os guerreiros tinham condições de combater, mesmo que viesse até morrer, mas era homens treinados. Mas vocês não sabem o que Davi falou. O que Davi falou? Ele falou o seguinte, eu até fiquei pensando como ele teve essa coragem. Ele falou: assim como veio o leão, assim como o leão foi tirar a vida da ovelha, ele foi lá, ele lutou, ele matou o leão. Assim ele também falou que um urso surgiu e ele também matou o urso. Imagina, puxa, que força, que ousadia, que coragem. Pois bem, ele não pensou duas vezes, gente. Como assim? Não, ele enfrentou Golias. E ele ainda falou, declarou que naquele dia ele ia morrer, porque ele se levantou contra, né, o Senhor dos Exércitos. E ele afrontou o Senhor dos Exércitos. E ele, gente, não quis nem usar a armadura do próprio rei. E a gente sabe, aqui entre nós, né? Meu Deus, só fiquei entre nós. O rei Saul poderia combater, tinha condições de combater, mas eu acho que até ele estava com medo, viu? Então a história era contada, era narrada sobre o êxito de Davi. Então quando se fala de Davi e de Golias, a gente tem sempre algo positivo, nos traz a memória Deus agindo através do rei Davi, que naquela época não era nem um rei, era simplesmente um garoto. Mas aí essa história, até os dias de hoje, são contadas com muita alegria, porque nos traz a lembrança, a sua maior vitória. Talvez vocês fiquem aí se apegando e lembrando
daquele momento do êxito da vitória, daquela oração respondida, daquele louvor aonde quando você sabe, diante de Deus, apresentou aquele louvor de todo o seu coração, a igreja recebeu, um mover espiritual aconteceu e glória a Deus por isso. Ou então aquele momento, aquela palavra, né, aquela palavra ungida, aonde houve batismo do Espírito Santo, onde houve alegria, onde houve cura, libertação, tanta coisa, gente, que a gente pode trazer à nossa memória. Então, quando a gente pega esse texto e traz à tona para a nossa própria vida, a gente vai trazer à tona coisas boas, lembranças boas. Porém, a gente ainda está inserido neste mundo e agora vem uma outra questão. O nome, por exemplo, de Bet-seba já nos lembra a sua pior derrota. Enquanto Golias traz à tona a sua maior vitória, Bet-seba já nos lembra a sua pior derrota. Por quê? Porque aqui a Bíblia fala que Davi, ele cai em pecado com Bet-seba. Depois de ser bem sucedido, governar por vários anos, agora o texto já nos mostra que ele, em algum momento, ele foi relaxando. Ele estava relaxando, ou seja, começou a tirar férias espirituais. E em seu momento de ociosidade, uma palavrinha, mas saiu. Veio o que? A tentação. Pega aí, gente. Pensa um pouquinho, começa a refletir. Começa a pensar que em algum momento você se distanciou do seu quarto de oração. Você se distanciou daquele momento que você sempre tirou, trazendo à tona aquela adoração, aquele momento do tete a tete, falando com Deus, conversando com Deus. Você deixou de tirar aquele tempo, infelizmente está numa sala, e nessa sala muitas vezes fica horas, e de repente, em vez de ser um louvor, em vez de ser um filme que traga a você edificação espiritual, são outras coisas que você está trazendo para a sua vida. E neste momento aí, é que a Bíblia cita que vem um relaxamento espiritual. É como se tirasse umas férias e aí vem a tentação. E aí, essa tentação não quer dizer que já é o pecado, mas vai te tentar a pecar, a errar, a falhar. É como um ditado, certo ditado diz aí, né? Você, nós, por exemplo, não pode impedir de forma alguma. O ditado diz mais ou menos assim: você e eu não pode impedir que um pássaro voe, melhor dizendo, sobre a sua cabeça, mas pode impedi-lo de construir um ninho em seu cabelo. Olha que coisa interessante. Por isso hoje essa reflexão tem tudo a ver com Tiago capítulo 4 e verso 7. Olha só, eu citei os capítulos de 1 Samuel que foi citado e 2 Samuel, porém a chave de tudo isso tem a ver com Tiago capítulo 4 e o verso 7. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte para mim, para você, para nós, vamos fechar esse pequeno momento de reflexão. Portanto, eu e você, submetam-se a Deus. Em quem que eu devo submeter? A Deus. Submeta-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Então você tem que observar que tudo que foi citado, tudo que foi falado é o seguinte: observe que isso, gente, aqui não significa ter conversas prolongadas com o inimigo da sua alma. Não. O texto está dizendo o seguinte: a minha atitude, a sua atitude, em qualquer momento, seja de bonança, seja de alegria, seja de fartura, seja de guerra, seja de tristeza, seja no momento que você olha e sabe que alguém que você ama, alguém que está ligado a você, a sua parentela, está sofrendo, está doente, está acamado, precisa de um intercessor, de uma intercessora, qualquer momento. Aqui tem um princípio que a gente não pode esquecer. Portanto, submeta-se a Deus. Primeiro ponto. Segundo, resista ao inimigo da sua alma e ele fugirá de vós. Para alguns, Deus tem preparado tudo, até o momento que nós vamos deixar de existir por causa deste corpo. Muita gente tem dificuldade de entender isso. O meu corpo, o seu corpo, ou ele vai ser transformado, aleluia. Gente, tá para acontecer isso, glória a Deus. Não está aqui, mas eu tenho que te contar. Nós vamos povoar o céu.
A volta do Cristo, aleluia, está aí, gente. Para uns, como eu e você estiver vivo, seremos transformados, teremos um corpo glorificado igual ao do Senhor Jesus. Outros estão dormindo, descansando, aleluia, serão chamados pelo seu nome, serão ressuscitados primeiro. Então coloca essa palavra de fé no teu coração. Deus sabe o que faz. Se tem negócio na vida desta pessoa, não está no meu escrito, mas eu tenho que falar como profeta de Deus. Se tem negócio na vida dessa pessoa, ela está acamada, não terminou os seus dias, Deus vai tirar ela desta cama, deste leito, da UTI, onde ela estiver. Deus vai chamá-la, vai trazer à tona, vai dar saúde, e ela vai continuar a falar sobre as coisas do reino de Deus. Aí você pode dizer, mas ela não aceitou Jesus. Pois vai aceitar. Deus vai trabalhar na mente, vai alcançar o coração. Você será o portador, a portadora da palavra da salvação, do evangelho que liberta. Você dirá a esta pessoa, aleluia, ei, aceita Jesus, que Ele tem o melhor para você. Confesse que Ele é seu único e suficiente Salvador da tua alma. Fale com toda a ousadia no Senhor. Coloque a mão sobre ela. Chama a cura. Deus, Rafael, Deus que cura. Deus sempre há de usar aqueles pela qual se coloca na brecha, aleluia. Repito, para todos nós, para nós fecharmos a nossa live Café com Deus, e essa pequena reflexão, portanto, submeta-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Por isso eu repito aqui, observe que isso não significa a gente ter conversas prolongadas com o inimigo da sua alma. Nem diz para verificar o que ele está oferecendo. Eu vou analisar qual é a tentação. Vou aqui analisar se essa tentação realmente tem alguma coisa a ver comigo. Não. O texto não diz isso. Não é para você analisar, não é para você verificar o que ele está oferecendo. Gente, é para você resisti-lo, expulsar, rejeitar. Imagina se a história de Davi fosse outra. Vendo como estava Betseba, contemplando que ela era até de certa forma, como o texto diz, uma mulher bonita, mulher de um corpo, atraente. Ele veio a falar assim, não, prefiro a glória de Deus, prefiro estar na presença de Deus, não sei nem o que eu vim fazer nesse terraço, eita, não foi uma hora boa, deixa eu voltar e buscar a presença de Deus. Mas o que ele fez? Ele ficou observando, ele ficou parado, o povo saindo à guerra, pelejando. Dificilmente o rei deixava de acompanhar, principalmente Davi, deixava de acompanhar. Mas ele parou, analisou, observou e desejou. E toda a história está narrada no capítulo que eu citei. Por isso é tempo da gente não ficar observando certas coisas que estão acontecendo. Não se ligar em certas coisas que pode tirar aquilo que Deus nos presenteou, que é a presença do Espírito Santo. Ele é santo. Que o Espírito Santo fale profundamente no teu coração. Que Ele te ajude a vencer tudo que se levantou ou que possa se levantar neste dia. Que a presença de Deus quebre toda artimanha, todo tipo de cilada, que você esteja protegido pelo Senhor Jesus, que palavras que podem ser pronunciadas, você tem a palavra de Deus para responder, porque você respondendo com a palavra de Deus, você está agora enquadrado em Tiago, capítulo 4, verso 7, para a glória de Deus. Pois eu gosto sempre de falar, se Deus é por nós, gente, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Que Deus te abençoe. Que seu dia seja um dia onde a presença do Senhor, porque o nosso Jesus, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está entre nós outra vez. Ele é o príncipe da vida. A Ele sim, toda honra, toda glória e todo louvor. Que Deus te abençoe. Quem vos fala, seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo da cidade de Osasco. Olha, aquele abraço do Espírito Santo. Beijo no seu coração. Deus abençoe a Bispa Noemi, que está comigo, a nossa irmã querida Ana Lúcia de Paula. Deus abençoe. Entrando agora a nossa irmã Rosenilce Mendes, a cada um que vai adentrar, cada um que parar para tirar um tempo para escutar essa reflexão. Que Deus te abençoe nesta manhã, nesta tarde, oh glória a Deus, e também nesta noite, e muitos que eu sei até de madrugada. Oh, que Deus te abençoe. Esta é uma pequena reflexão. Espere em Deus que você seja tocado por essa reflexão, que você coloque em prática tudo aquilo que foi falado, gente, porque como o tema foi citado, foi assim que Davi foi atingido. Você não vai ser.
desde que você coloque em prática o que está sendo falado e orientado nessa pequena reflexão. Deus abençoe a cada um. Shalom, bom dia.